que saber com um gneiss migmatítico, porque é nessa região que nós estamos tendo os deslizamentos. Então não adianta o geólogo ser preparado para entender somente, ele tem que ser geólogo. 2, obviamente que ele tem que ter sobre isso os conhecimentos sobre elemento de área de risco. Ele tem que conhecer processo geomorfológico, evolução de paisagem. Ele precisa ter conhecimento de mecânica de rocha e mecânica de solo, que, por que mais incrível que pareça, eu acho que tem umas 3, 4 escolas que dá isso na graduação. Mas ninguém dá isso na graduação. Todo mundo tirou isso dos seus currículos, em geologia. Conhecimento sobre processo sedimentar. O coronel falou, coronel falou do Morro do Bumbo. O Morro do Bumbo é exatamente, alguns de vocês sabem, já ouviram falar, obviamente, todos aqui, sobre o petróleo da Bacia de Campos. O fenômeno que ocorreu no Bumba é exatamente o fenômeno que ocorre no talude, há milhões de anos atrás, para gerar um turbidito, onde nós temos nossos campos reservatórios. Então, o processo é o mesmo. Ele está ocorrendo em locais distintos, mas o geólogo tem que entender de processo. E isso é importante. E, por fim, você tem que ter alguma ferramenta geotecnológica, você tem que conhecer isso e saber alguma coisa sobre modelos climáticos e pluviométricos. Eu sou professor da UESP, nós não damos isso para os nossos alunos. Eles precisam saber. Eles podem fazer uma optativa na geografia, mas nós, tem vários meus alunos, nunca cheguei a ver, faz aquela optativa lá que é importante. Isso é importante nós temos em mente. Então, para encerrar, o Flávio está bravo aqui comigo, na diretriz de geologia de 2008, que estamos agora conseguindo ser aprovado no MEC da geologia, esses aspectos já estão contemplados. Tem várias competências, mas tem 2 competências que eu ressalto aqui, fornecer bases para o planejamento da ocupação tal. Ou seja, na nossa diretriz geológica, do curso de geologia que não existe ainda, não o curso, a diretriz, né, ela já contempla, eu acho que com o item 5 e 7 a gente consegue contemplar. Quando eu faço essa avaliação, nós podemos ver, dentro aí das diretrizes, aqui os conteúdos temáticos estão muito concentrados, mas de alguma forma nós conseguimos englobar nessa grande geologia de engenharia ambiental quase que todos esses aspectos. Então o problema nosso não é meio que a diretriz. Se vocês olharem rapidamente como nós formamos geólogos aqui no Brasil, nos últimos anos, isso é um dado de 2010 que eu preparei, nós temos várias escolas formando, né? Foram 6 novas escolas. O dado do professor Janazzi, que é o atual diretor da USP, é um dado inédito, num documento que ele vai submeter para publicação, que está sendo utilizado como base para o diagnóstico que a SBG Nacional está fazendo. Nós temos que, esse número de 26 escolas passa para 31, e nós temos mais ou menos, em 2014, estaríamos formando 700 geólogos por ano, já considerando as saídas, a perda de o cara que desiste, o cara que não completa, tal, e as retenções. Esse dado diz que a gente, de certa forma, teremos um número de profissional compatível, digamos assim, ou não. O que mostra que todos os custos estavam crescendo, então a gente tem não só perspectiva teve aumento de custos, como aumento de procura nesses custos. E quando a gente vai nos conteúdos programáticos, aqui vai ficar pequenininho, mas eu resoltei, os conteúdos são vários bem novos. O FRJ mudou em 2010, a UERJ mudou em 2011. Veja, na UFRJ você tem lá geoengenharia 1, geoengenharia 2, geomorfologia, geoprocessamento, e que dão conta, de certa forma, desse arcabouço. Na UERJ você tem mecânica do solo, geologia engenharia 1, geoprocessamento, geologia ambiental, mapeamento cartográfico, essas disciplinas que você, teoricamente, consegue dar esse arcabouço. Na USP, você tem, na carta obrigatória, um conteúdo realmente, aparentemente restrito, mas você tem uma gama de eletivas que podem capacitar o profissional, na minha interpretação, capacitar o profissional para essas demandas que estão vindo no futuro, e na mesma forma na URGS, né? Que você tem, eu peguei essas 4 escolas aí, 2 do Rio e 2 bem conhecidas, também um conjunto de eletivas que eu acho que, de certa forma, consegue dar lógico, sem considerar os processos sedimentares, sedimentologia, que são ferramentas básicas de qualquer geólogo. Com isso, para encerrar, eu penso nessas discussões aqui, que eu acho que é uma questão que tem que balizar nossa visão como sociedade de geologia, que é o que está levando a nós
pensarmos e pretendemos no Congresso explorar, no próximo Congresso agora em outubro. O número de geólogos que nós estamos formando atende essa nova demanda? Isso é uma discussão que ainda tem dúvidas, né? Se você pegar o lado empresarial, vai dizer que sim. Algum lado acadêmico diz que não, que acha que já tem mão de obra suficiente. Então, isso é uma discussão ainda não está consolidada. As universidades estão aptas, em termos de infraestrutura e pessoal qualificado, para enfocar essa temática? Isso é uma questão relevante. Aparentemente, existe um cabedal de disciplinas que podem dar esse suporte. Mas será que nós temos pessoal qualificado para utilizar essa informação e operacionalizar essas disciplinas na formação do profissional? Uma coisa que é importante, veja como o cenário é muito dinâmico. Esse quadro que eu fiz em 2010 foi para apresentar no Congresso Internacional de Oil e Gas, que mostrava que a expansão de 6 cursos era todo mundo para ir para petróleo. E aí você teve mais 6 cursos que montaram, um em Santos, com a dinâmica de petróleo. Entrou uma nova lei que você tem que ter geólogo com responsabilidade civil em todos os níveis, em todas as quase prefeituras do país. Se vocês olharem na lei, você não pode hoje mais. E último, a geologia é uma comunidade muito fechada, né? Como ela conseguirá, qual é a estratégia que ela precisa ter para com essa demanda ela não seja atropelada e não se criem novas profissões ou novas qualificações que tentam ou poderão tentar ocupar esse espaço. Tal. Então era isso que eu tinha que falar, desculpa, falei muito rápido aqui. Só para concluir, eu acho assim, para quem vai olhar para frente, essa lei, se efetivamente, no Brasil diz que tem lei que pega e lei que não pega, né? Se essa lei pegar, porque no finalzinho lá eu não coloquei aqui, porque como tinha pessoas, estavam previstas alguém no Ministério Público, eu acho que a pessoa do Ministério Público tem melhor capacidade do que eu para colocar. Mas ela é muito clara, o Ministério Público age sobre todas essas responsabilidades, ou seja, essa lei não tem como não pegar. As pessoas que não a cumprirem serão responsabilizadas perante a Justiça. Então é importante que os geólogos novos, e nós não tão novos assim, que militamos ou que damos pareceres ou que alguns trabalham, tenham consciência de que a lei muda fortemente a nossa relação entre um mandado técnico e a responsabilidade civil que está embutido sobre essa avaliação técnica. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Roberto. O que a gente quer botar em discussão é se a universidade sabe disso, né? Que precisa formar esse geólogo, né? É isso que nós precisamos discutir. Ribamar, José Ribamar Bezerra, presidente da Associação Profissional de Geólogos do Rio de Janeiro. Ok, uma boa noite a todos. Como bem disse o Cláudio Amaral, a APG historicamente está engajada pela adoção de medidas e de políticas públicas de cunho geológico voltadas à gestão territorial e ao planejamento urbano, que visem a proteger e defender a população dos efeitos graves e recorrentes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, dos desastres naturais desencadeados por chuvas intensas. Recentemente, o tema voltou a entrar na pauta da APG na comemoração do Dia do Geólogo em 2012, fazendo com que a gente sempre tente conscientizar os segmentos sobre esse assunto. A nossa visão profissional com relação ao desenvolvimento dessa lei no Brasil, achamos que devemos avançar essencialmente no sentido da prevenção. Nesse sentido, as escolas de geologia e os serviços geológicos brasileiros, conforme já foi falado, seja CPRM, seja DRM, IPT, a Escola de São Carlos, vem consolidando gradativamente metodologias robustas de mapeamento geológico geotécnico sistemático, que estão testadas e aprovadas em alguns estados e municípios do país. O conhecimento neste campo está pronto para utilização, constituindo-se em suporte e em pilar à nova legislação que concebe a geologia, a geotecnia e a gestão territorial de forma abrangente, articuladas a outras políticas públicas de desenvolvimento e sustentabilidade, nas áreas de urbanização, meio ambiente, mudanças climáticas, recursos hídricos, infraestrutura,
buscando desenvolver a cultura e a consciência de redução de riscos a desastres naturais. A utilização de técnicas geológicas e geotécnicas de mapeamento das formações superficiais do regolito e do substrato rochoso e seus processos, associadas à rede de monitoramento meteorológico e hidrológico, possibilitarão certamente ordenar a ocupação territorial no médio prazo e responder pela proteção às pessoas e aos equipamentos urbanos, além de contribuir para evitar dispêndios financeiros com a recuperação de áreas degradadas, que chegam a ser equivalentes à produção mineral em alguns países. O texto legal também prioriza ações preventivas. Nesse sentido, a atuação profissional do geólogo é fundamental para assegurar condições sustentáveis de mobilidade e de moradia urbana e rural, cruciais para o sucesso do ordenamento territorial em direção a vetores de crescimento e ocupação humana com baixa vulnerabilidade ambiental, que reconhecidamente minimizam os impactos em desastres naturais. A lei também propugna por atuação articulada entre União, Estados e municípios em ações compartilhadas para reduzir desastres e socorrer comunidades atingidas. Neste sentido, entendemos como estratégico reforçar o papel de resposta à contingência e resiliência do espaço geográfico do município, por ser o locus da ação do evento catastrófico, bem como considerar o arranjo institucional de municípios em bacias hidrográficas, para racionalizar intervenções conjuntas. Além disso, o mapeamento geológico e geotécnico sistematizado na esfera municipal poderá engendrar aproveitamento racional de recursos naturais, agregando informações de valor econômico ao município e ao bem-estar da coletividade. Destacam-se ainda, no espírito da lei, incentivos previstos contemplando a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa em prevenção a desastres e defesa civil, voltados ao avanço do conhecimento tecnológico e à formação profissional multidisciplinar, provavelmente mais adequada às atividades de proteção e defesa civil. Contudo, há que levar em conta a empregabilidade dos geólogos, hoje prejudicada por aviltamento salarial, notadamente em prefeituras, havendo necessidade do poder público, pelo menos honrar o compromisso com o salário mínimo profissional estabelecido em lei. Caso contrário, a atratividade pelo trabalho no setor poderá ser comprometida. A PGRJ coloca-se voluntariamente à disposição para participar com as demais associações de classe na promoção de eventos que divulguem os esforços para aumentar a cultura e consciência sobre o assunto, ao tempo que procurará exercer vigilância na aplicação da lei. Muito obrigado. Obrigado, Ribamar, pela concisão. Chamar o Eusébio Gil, da ABGE, para dar a sua contribuição, e ao final teremos a Ana Cristina, do Ministério Público. Por favor, Eusébio. Obrigado, Bertal. Bem, quanto às associações, né, BGE está aqui presente, estou representando aqui, embora seja a Maísa não possa ter vindo, mandou o material, e que essa fase das exposições tem 2 tópicos aqui que ainda podem acrescentar nessas colocações. Mas, em relação às entidades, a BGE que eu represento e as demais que a gente sempre trabalha em conjunto, São Paulo também está agindo. A BGE fez um encontro semelhante a esse, dia 30, agora em São Paulo, com as autoridades também, como foi feito aqui hoje. Nós vimos também no jornal, essa semana, de que 7.000 construções nos parques de São Paulo as áreas deverão ser resgatadas. Quer dizer, as coisas estão caminhando na prática também. Toda essa legislação, esse empenho, essa sensibilidade, essas discussões estão chegando fora dos nossos muros, aqui fora das instituições. No caso aqui do Rio de Janeiro, nós temos o Jardim Botânico, foi comentado amplamente aí do resgate dessas áreas do Jardim Botânico. E, para surpresa, no Globo de ontem também trouxe uma matéria aqui sobre desastres naturais. E veja, o Globo já saindo muito mais dentro dos muros, né, para centenas de milhares de exemplares, acompanhando os assinantes ou quem comprou o jornal,
2 páginas completas sobre matéria de desastres naturais. Inclusive, Fabertal foi consultado, fez parte dessa entrevista, e outros colegas da Defesa Civil. E nós estamos aí com esse fórum permanente de discussão, né, agora com o Dr. Francis Bogossian reeleito, vai continuar levando esse fórum adiante, né, e que está hoje com essa discussão de 4 horas, e que anteriormente esse mesmo tópico foi discutido em 2 ou 3 horas, está num crescente. E os resultados estão vindo aí, né, nas colocações. Mas, atendo agora na colocação da Maísa, que ela fez aqui, ela citou um caso de um fórum geoespacial latino-americano do Rio de Janeiro sobre cartografia e o suporte no mapeamento oferecido pelo IBGE, com foco na Lei 12.608. Que o IBGE irá disponibilizar todas as bases cartográficas para os municípios selecionados e está estudando a possibilidade de simulações de diferentes situações de risco já conhecidas e correlacionar com os dados censitários. E coloca que é mais uma comprovação que as entidades estão em movimento para o desenvolvimento executivo dessa lei. E propõe mais adiante uma cartilha. Nós temos o caso de uma cartilha aqui da CPRM muito boa, mas que poderá sofrer agora, em vista dessa nova legislação, um aprimoramento e divulgação, aproveitando esse momento de aquecimento dessa sensibilidade que nós estamos vivendo. E vamos em frente com essas proposições, né, das entidades sempre relacionadas e agrupadas para conseguir essa integração, como o Cláudio Amaral propôs muito bem, fazer uma ligação entre os órgãos das entidades governamentais, também as entidades representativas da sociedade, prosseguir com esse alinhamento. No caso aqui do colega Egberto, no caso da SBG, no congresso que vai ter, que ele citou agora, início de outubro, vai ter aí 5 ou 6 tópicos de discussões temáticos sobre desastres naturais. Vão ser dispersos em todo o evento. Quer dizer, está presente já numa entidade que não tinha esse foco, mas que despertou a partir de 2 ou 3 anos, vem incentivando, abrindo essa aresta, e a BGE, e a BMS, e todos os órgãos de entidades. Nesse trabalho mesmo aqui, nós fizemos questão de parabenizar o trabalho dessa jornalista, Cleide Carvalho, colocando o nome da BGE, que está apoiando toda essa iniciativa, essa divulgação, e com certeza também a BGE e a SBG, que eu incluí, estaria também elogiando essa atitude aqui, que é importante.